Está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. Começamos falando do Pan-Americano. O Brasil conquistou as suas primeiras medalhas de ouro justamente lá em Santiago. O Brasil, justamente ao ganhar essas primeiras medalhas de ouro, dominando aí os pódios do skate feminino, também de natação, e também tivemos aí a conquista no ciclismo e no vôlei feminino. Saíram neste sábado as nossas primeiras medalhas de ouro. Raíssa Leal, a nossa fadinha, confirmou seu favoritismo e venceu a disputa do skate feminino. E o nosso país ainda fez dobradinha no pódio, porque Pamela Rosa foi a segunda melhor e ficou com a medalha de prata. Hoje também foi um dia de conquistas na natação. Guilherme Costa ganhou medalha de ouro, Maria Fernanda ficou com a prata e Gabriele Roncato o bronze, todos no nado livre 400 metros. E no ciclismo cross country ganhamos bronze com José Gabriel no masculino e Raíza Goulão no feminino. E o Brasil ainda deu um show hoje no vôlei, ganhando por 3-0 contra Cuba no feminino. E amanhã é dia de estreia do futebol feminino, do atletismo e também continuam as disputas na ginástica artística, no vôlei, vôlei de praia, natação, onde o Brasil também chega aqui como favorito. Também é bom lembrar que ontem foi o dia da cerimônia de abertura e o que vimos aqui foi um verdadeiro show de cultura, de história, de esporte. As apresentações mostraram a diversidade cultural chilena, misturando, por exemplo, a música indígena com o hip hop. Mais de 8.000 atletas estão aqui em Santiago participando dos Jogos Pan-Americanos e, segundo a organização, quase 1 milhão de ingressos já foram vendidos. E nós continuaremos aqui diretamente de Santiago, mostrando todos os detalhes desse que é o principal evento multiesportivo do continente americano. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, vamos à notícia seguinte de esporte, falando dos atletas dos Jogos Universitários Brasileiros que falam como conseguiram conciliar esporte e estudo. Campeão no wrestling e aluno de educação física, o paulista Vinícius tem metas definidas. Depois que eu encerrar minha parte acadêmica, quero trabalhar dentro de esporte, de clube, com iniciação. Acho que é o primeiro passo ali da criança, é o mais importante. Também tenho a pretensão de estar trabalhando ali com a terceira idade, devolver autonomia, deixar eles independentes. Isso aí para mim também é uma coisa que eu gosto bastante. O esporte em si tem aquela questão de disciplina, de chegar no horário certo do treino, de respeitar o adversário. E dentro da universidade também não é diferente. Então às vezes você precisa fazer aquele trabalho em grupo para poder somar nota, precisa estar ali socializando. Estudo e esporte é o que move, assim. O acriano Edival Neto participou do torneio de FIFA, só que no futuro, o formando em Direito se vê longe do videogame. Isso aqui é a minha segunda profissão, entre aspas, né? Mas hoje em dia eu não tenho... Não é que não tenho vontade, né? Mas é muito difícil hoje em dia. Eu não tenho tempo, eu não tenho como largar tudo para ir pro FIFA. Para você se destacar, você treinar no mínimo umas 6, 8 horas por dia, no mínimo. Eu gosto de assistir os caras que eu gosto, depois eu vou aplicar. Às vezes a gente sabe o que o outro vai fazer, mas o cara faz um tempo muito automático, o cara faz jogar automático e vai entrar. Mas sem treinar muito. Quem quer viver disso, tem que treinar muito. Dança, atletismo e breaking. Essa deve ser a vida dessa estudante de licenciatura em dança. A dança tá na minha vida e, assim, o breaking eu sou meio novata, confesso. Eu vim experimentar essa competição e viver os júbis de novo, porque na verdade eu sou atleta de atletismo. Mas como eu estudo dança, eu me joguei no break para vir participar da edição de Joinville, que é a terra da dança, né? Eu acredito que a gente pode fazer de tudo um pouco, né? Eu amo o atletismo e eu pretendo continuar assim, pretendo chegar ao nível aí de estar representando o Brasil afora, treinando, me capacitando para o break futuramente, que eu vou poder competir com a galera e me destacar também. Porque eu já dou aula de balé para criança e para adulto lá na minha cidade, Brasília. Uma pesquisa recente divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, confirmou uma forte tendência de aumento do ensino à distância no país. De acordo com o estudo, em 2022, 4,7 milhões de pessoas ingressaram no ensino superior aqui no país. Deste total,
3.1 estão fazendo através do ensino à distância. Essa tendência foi confirmada na recente edição dos JUBs, que está acontecendo aqui em Joinville, em Santa Catarina. Acho que é uma facilidade para o atleta ter o EAD, né? Porque ele está jogando e de repente em alguns lugares diferentes, enfim, ele consegue estudar. Em torno de 20 a 25% dos alunos já serem EAD. Os campeões das categorias pesadas do judô são 2 exemplos. A paulista Ágata faz pós em Fisiologia do Exercício. Já o candango William Souza estuda Educação Física. Como eu tenho rotina de treinos bem intensa e puxada, o EAD facilita muito, porque eu consigo conciliar melhor os treinos e o estudo. Eu tento fazer geralmente final de semana, que é ali onde eu tenho um descanso dos treinos e aí eu coloco para estudar. É difícil você adaptar a estudar sozinho, você ter essa iniciativa em casa, a gente pegar, eu vou dormir mais um pouquinho. Então tem que ter disciplina, né, em relação a isso. É bom que dá para os atletas mais flexibilidade em questão de treino, de estudo, a gente consegue levar com um pouquinho de mais leveza. A vida de atleta é um pouco curta, né? E ter um segundo plano, ter uma escapatória dali que não acaba ali, né? Tem um depois, é bem legal ter essa oportunidade. Pele Brasil no esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte, falando do Natan Figueiras, que é destaque no xadrez, que participou dos Jogos Universitários Brasileiros JUBs em Joinville, em Santa Catarina. Ele que conquistou o título de mestre internacional do xadrez. Vamos saber mais nesta reportagem. A história do garoto de Blumenau, em Santa Catarina, no xadrez, começou há bastante tempo. Meu pai me ensinou e eu fui para a escola, o Colégio Sagrada Família, em Blumenau. E lá eu comecei a ter aulas com uma professora, depois fui inserido na cidade e aí fui crescendo nessa parte. O talento do jovem de 21 anos logo chamou a atenção do Marlon Han, presidente da Federação Estadual, e dos colegas de treino. Sempre em todas as categorias de base, desde o sub-8, 10, 12, 14, 16, o Natan veio se destacando. E do ano passado para cá, ele teve uma crescente muito grande. Em março, o garoto atingiu o principal feito da carreira até o momento. Recebeu o título de Mestre Internacional de Xadrez. O título de Mestre Nacional é um reconhecimento que fica a critério de cada confederação e não é homologado pela Federação Internacional da modalidade. Já as titulações internacionais começam com um candidato a mestre, que não exige nenhuma norma, só o cadastro na FIDE e 2.200 pontos. Para se tornar um mestre internacional, o atleta tem que ter no mínimo 2.400 pontos, 3 normas em competições de mestres internacionais com 2 estrangeiros e um rating performance. Já para ser um grande mestre, tem que ter no mínimo 2.500 pontos, 3 normas em competições de grande mestre internacional com 2 estrangeiros e um rating performance superior a 2.600 pontos. Ano passado eu joguei o Sul-Americano Sub-20 na Bolívia e eu fiquei em segundo, empatado com o primeiro. E se ficasse empatado em pontuação, os dois virariam mestre internacional. Então eu acabei virando dessa forma. Mas teria acontecido mais pra frente também, porque esse ano eu joguei o Sul-Americano de novo e aí eu fui campeão. Então teria dado certo agora. Ele está galgando muito rápido a, quem sabe, chegar a ser um grande mestre em breve. Em aproximadamente 15 anos de esporte, o catarinense conquistou muito, mas sabe que ainda tem muito a vencer. Depois dos JUBs, quase certeza que vou jogar o Pan-Americano Sub-20, que vai ser no Brasil, inclusive, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então esse é o meu próximo torneio, quando acabar aqui, é em novembro de 4 a 11, algo assim. Atualmente o jovem se divide entre a faculdade de design gráfico, as aulas particulares de xadrez e os treinos. Mas no futuro ele sabe que vai ser difícil manter essa rotina. Eu tô mais ou menos na metade do curso, mas por exemplo, esse semestre eu dei uma diminuída nas matérias porque eu queria focar um pouco mais no xadrez. Então foi uma coisa que eu percebi, não dá pra levar os dois 100% ao mesmo tempo, se você quer ser um atleta de alto nível. Pele Brasil no esporte. Vamos agora falar de personalidades do esporte. Garrincha, no dia 18 de outubro, Garrincha estaria completando 90 anos de idade. No final do Campeonato Carioca de 1962, o Botafogo, liderado por
Mané Garrincha derrotou de goleada o Flamengo. E justamente por causa desse resultado, uma aposta vencida pelos Anjos de Pernas Tortas transformou uma padaria no Rio de Janeiro. Vamos conhecer a história nesta reportagem sobre esse craque que transformou uma padaria lá no Rio de Janeiro. Bem no centrão do Rio, a padaria Bacil, fundada há 110 anos, é um ponto tradicional da culinária árabe. Muita gente passa ali todos os dias para provar as esfirras, quibes e outros quitutes clássicos de produção própria e feitos no forno a lenha. O que ela tem a ver com esporte? Bom, na correria do dia a dia, talvez as pessoas não parem para pensar, mas o preto e o branco, espalhados pelo espaço, têm uma justificativa peculiar. Então, foi uma história que aconteceu há muito tempo, contada pelo meu avô, né, que era amigo do Jordão e do Garrincha. E aí, calhou de uma vez que o Garrincha e o Jordão vieram aqui como clientes, eles fizeram uma aposta, né, no qual quem ganhasse o jogo, quem perdesse o jogo, iria pagar a reforma da padaria com as cores do time vencedor, né. E aí eles saíram daqui com essa aposta, né, um monte de brincadeira entre eles, aí uma zoação, e acabou que deu certo pro Botafogo e o Jordão acabou pagando a reforma aí com as cores preto e branco. Mas assim, meu avô tinha um amor incondicional pelo Botafogo. E provavelmente ele vibrou bastante quando deu essa decisão aí. O avô do Hugo é esse que aparece no quadro e tinha um nome que traz muitas boas lembranças aos botafoguenses: Maurício. Hoje, o filho do Maurício, seu Irã, é quem toca o negócio. Outro alvinegro ferrenho. Em 2023, o Botafogo faz uma campanha mágica no Campeonato Brasileiro. Feliz, o torcedor para comer um salgado, descobre a história da padaria e, com as redes sociais, compartilha com muito mais gente. Parece o cenário perfeito para ele. Tem sido bastante legal com essa subida do Botafogo. Aparece muita gente querendo saber a história, começa a ler ali. Esses dias apareceu até um neto do Garrincha aí. Falou que a namorada dele mandou um WhatsApp para ele falando que tinha aparecido não sei aonde. Ele veio aqui ver. Todo orgulhoso. O ídolo, completando 90 anos hoje, deve sentir orgulho lá de cima de ver algo que teve a assinatura dele durar por gerações e gerações. Essa aqui já é a cara da padaria, tem mais de 60 anos, então muita gente nem chegou a ver como ela era originalmente, com os ladrilhos todos brancos. Mas se uma aposta sobre futebol mudou a história dela, será que o roteiro poderia se repetir? Mas não parece muito provável não. O futebol é assunto todo dia dentro da padaria. O Edson, com 32 anos de casa, é o responsável por domar o forno a lenha, de onde os salgados saem prontos em questão de segundos. Tem intimidade o suficiente para brincar com o patrão e sugerir uma mudança nas cores, pensando em favorecer o Flamengo dele. Eu acho que agora deveria botar de novo aí para poder tirar essa revanche, né? Isso foi em 62, né? Eu achava que deveria botar de novo aí para poder botar preto e vermelho ali. Ficava mais bonito. O preparo da massa é tarefa do Matheus, tricolor roxo. A final da Libertadores está aí. Meu patrão aqui é botafoguense maluco, difícil ele aceitar a aposta. Agora que ele ganhou, tá ganhando, vai deixar isso aí por mais de 200 anos aí, preto e branco. Se ele quiser apostar, Fusão vai ganhar mesmo, tenho certeza. Mas no fundo todo mundo sabe que isso é tão difícil quanto surgir um novo Garrincha. Vai ser preto e branco para sempre, senão meu avô que tá lá de cima, ele castiga a gente. Não, vai ser, não tem mais condições não, deixa preto e branco para sempre. E se o Botafogo for campeão? Comemoração, mas nada grátis. Porque sempre chega um aqui, se o Botafogo for campeão, vai ser tudo grátis ou não, tem que ajudar lá o time. Tele Brasil no Esporte. E com esta última informação de esporte, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá!